Boa tarde, são 17 horas e 7 minutos, 5 da tarde e 7 minutos. A TV Câmara passa a transmitir agora, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, a audiência pública de prestação de contas do Fundo Especial de Bombeiros, o FEBOM. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2013. O Legislativo recebe as autoridades, o público e os representantes do Corpo de Bombeiros. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Os trabalhos serão conduzidos pelo Coronel Assis, que é corregedor-geral da Prefeitura de Araçatuba e presidente do Conselho Diretor do FEBOM. Neste momento eu passo a palavra ao presidente desta casa, vereador Dr. Jaime, que irá formar a mesa diretora. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes e todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje estamos reunidos nessa audiência pública que tem por objetivo tratar dos assuntos referentes aos trabalhos e à aplicação dos recursos geridos pelo Fundo Especial do Bombeiro, FEBOM, oriundos da taxa de serviço de bombeiros criada pela Lei Complementar número 211, de 17 de dezembro de 2010, especialmente tendo em vista questionamentos de membros do nosso Legislativo que poderão certificar-se ou não do acerto da aplicação dos recursos oriundos da referida taxa. Nesse momento, convido para compor esta mesa os integrantes do FEBOM. Major Cândido, subcomandante do 20º GB. Coronel Francisco de Assis Gonçalves Queiroz, presidente do FEBOM. Capitão Newton César Zacarias Pereira, vice-presidente do FEBOM. Renato Lúcio de Oliveira, membro representante da Associação Comercial e Industrial. E, finalmente, Juliano de Souza Abadil, membro representante da Câmara Municipal. Registra a presença, com satisfação, do nosso colega vereador, Dr. Nava. Antes de passar a palavra ao Coronel Assis, para que faça a exposição sobre todas as atividades do Fundo desde a sua criação, é importante dizer que as informações aqui ficarão registradas, serão fundamentais para que a Câmara, como representante da população, através dos seus vereadores, possa ter subsídios para responder qualquer indagação a ela dirigida quanto à aplicação dos recursos advindos da taxa de serviços de bombeiros e faz parte, integra o princípio ou representa a aplicação na íntegra do princípio da transparência. Com a palavra, o Coronel Assis, presidente do Fundo de Bombeiros de Araçatuba, FEBOM, a quem agradecemos pelo comparecimento e pela disposição de aqui comparecer para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do fundo. Boa tarde, senhores. Senhor presidente dessa Câmara, dessa Casa do Povo, meu muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá, o senhor e os demais vereadores, de fazer essa exposição. Demais componentes da mesa, meu caro companheiro Dr. Nava, público presente, telespectadores e demais que acompanham pela mídia. Nós viemos, de antemão, foi nos colocado um pequeno tempo numa das sessões da Câmara que a gente havia pedido para fazer esclarecimentos. Entretanto, diante de alguns vereadores acharem que o tempo era pouco para a gente fazer a exposição, preferimos aí pedir ao senhor presidente e demais vereadores para que fizessem uma audiência, para que aí, então, sim, a gente pudesse colocar tudo aquilo que o FEBOM tem feito nesses 2 anos. Em princípio, esclarecendo, o FEBOM é o Fundo Especial do Bombeiro. Esse fundo, ele é gerido por um conselho diretor. Tá? A gente vai colocar aqui para vocês, então, a parte legal de onde surgiu isso. Por gentileza. É uma frase aí que é uma realidade que os senhores vão acompanhar nas imagens, uma realidade que já existia anteriormente e, graças a Deus, a gente está mudando essa realidade.
viaturas aí, então, que ainda trabalham, né, do ano de 73, que graças à existência desse FEBOM, a gente está solucionando esse problema, trazendo viaturas novas. Viaturas 81, 86. E aí, eu trago para os senhores uma questão que, quando a gente iniciou, foi muito... Com licença, meu presidente, eu poderia só aguardar a presença do Dr. Gênero, que até então ele estava em São Paulo, mas conseguiu chegar a tempo aqui. A gente gostaria de convidá-lo. Convido, então, para fazer parte da mesa, Gêner Silva, membro representante dos clubes de serviços e associações. Obrigado, doutor Gênero, pelo sacrifício. Então, nós temos constitucionalmente o artigo 241 da Constituição de 88. Ela fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, de serviços, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Então, esse é um embasamento da Constituição Federal. Baseado nisso, foi feito um convênio entre o Estado e a Prefeitura, né? Esse convênio, ele foi... Posteriormente, ao longo dos anos, se eu não me engano, ele tem validade por 4 anos, e a cada 4 anos ele é renovado. Tá? A última renovação... 4 anos? Esse de 15 anos pode ser até 30 anos. Sim, tá, perdão. Então, são 15 anos, podendo ser até 30 anos, sendo renovado até 30 anos. Então, essa última renovação, né, foi feita autorizado pela Lei Municipal 5663, de 99. Tá? Esse convênio, dentre as várias cláusulas, ele traz uma cláusula, a 15ª, onde ele fala que o município se obriga, do exercício seguinte ao da instalação do posto de bombeiro, a cobrar uma taxa de incêndio para a manutenção dos serviços de bombeiro. Qual que seria a responsabilidade do município nesse convênio? Aquisição de combustível, lubrificante, etc. Execução de serviços de manutenção em geral, construção, adaptação ou locação de imóveis para as unidades operacionais do bombeiro, aquisição e manutenção do material necessário à limpeza e administração, fornecimento de alimentação, instalação de hidrantes de acordo com o plano cuja elaboração deverá participar o bombeiro. Essa lei, então, que a gente fala que autorizou, ela institui também, a Lei 5163 de 97, ela institui o FEBOM. O que é o FEBOM? É justamente os fundos que vão fazer parte dessa gestão de material do bombeiro. Esse fundo ele tem a finalidade de arrecadar recursos para aquisição de bens, viaturas, equipamentos, materiais e cobrir despesas com construções, serviço e pessoal necessário ao desempenho das atividades do Corpo de Bombeiros do município de Araçatuba. Então, como eu falava do Conselho Diretor, essa lei municipal ela fala desse Conselho Diretor. E ela cita que os membros do Conselho Diretor serão responsáveis pela fiscalização do saldo bancário, aplicação dos recursos, realização de despesas, aquisição e alienação de bens, sua guarda, conservação, manutenção e emprego das viaturas e equipamentos feitos pelo bombeiro. Os bens adquiridos com os recursos do FEBOM serão destinados ao Corpo de Bombeiros, incorporado ao patrimônio municipal. Quero deixar claro que, para aproveitar essa ocasião, nós também decidimos fazer uma exposição dos materiais à frente da Câmara Municipal, para que a comunidade possa tomar ciência de alguns equipamentos que a gente tem adquirido,
que ao decorrer da exposição, o próprio capitão Newton vai fazer essa exposição. Dizer também que todo o material que é comprado com o FEBOM, ele é patrimoniado, e para isso ele recebe uma plaquinha de prefeitura, patrimônio do município de Araçatuba. Entretanto, a utilização é feita pelo bombeiro municipal. Em 2010, foi instituído a taxa de serviços do bombeiro. Porque até então, essa taxa ela não existia. Na verdade, os serviços prestados do bombeiro, esse convênio, ele era gerido praticamente informal. Ou seja, o bombeiro levava as despesas que deveria realizar para a prefeitura, e a prefeitura é quem pagava isso. Tá? Na verdade, é isso. Aí, com a criação dessa taxa e a criação desse FEBOM, então foi dirigido tudo para esse FEBOM. Então, hoje a prefeitura, embora a taxa ela faça parte do orçamento do município, ela é direcionada a uma conta especial, uma conta do bombeiro. Ela é filtrada e já direcionada a essa conta do bombeiro. Tá? Ela foi instituída, então, pela Lei Complementar número 211, onde ela altera o Código Tributário Municipal. No seu artigo 150F, ela fala: os recursos arrecadados com a taxa de serviço do bombeiro serão contabilizados em crédito orçamentário próprio e em conta bancária específica do Fundo Especial do Bombeiro, FEBOM, de Araçatuba, nos termos da Lei Municipal 5163, de 8 de dezembro de 97. Dada uma discussão inicial da inconstitucionalidade dessa lei, da taxa, da criação da taxa, nós trouxemos aqui algumas súmulas já transcritas como repercussão geral junto ao Tribunal Superior Federal. Temos lá uma repercussão geral do ministro Marco Aurélio, uma repercussão geral do ministro Celso de Mello, esta já devolvida para o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o parecer favorável, também do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Carlos Brito e do ministro César Peluso. Ou seja, a questão da inconstitucionalidade está pacificada, não é inconstitucional, é constitucional a taxa do bombeiro. Coisa que, anteriormente, até mesmo em razão da criação do FEBOM, da aplicação dessa taxa, quando lá atrás nós víamos que era obrigado a criar, né, um FEBOM, então a gente hesitou justamente por essa discussão de inconstitucionalidade. Com esses pareceres, com essas súmulas, a gente pôde fazer isso de forma já corretamente, legalmente. A vinculação do tributo. Então, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 8º, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que incorrer o ingresso. Ou seja, só simplificando. E isso nos autoriza a fazer com que aqueles recursos que obtivemos em 2012, a gente possa gastá-los, inclusive, em 2013. Tá? Esse é o embasamento legal que nos autoriza a fazer isso. Até porque, deixo claro aqui, que com a institucionalização do FEBOM e do Conselho Diretor, praticamente em 2012, né, nós apanhamos bastante para fazer essa gestão. Na verdade, o Conselho Diretor, diante da dificuldade, primeiro, por exemplo, embora seja orçamento da Prefeitura, mas nós tínhamos que comprar um capacete. A Prefeitura ela tinha uma descrição do que era um capacete, mas um capacete de motoqueiro, por exemplo, para trabalhar no trânsito, diferente do que é um capacete do Corpo de Bombeiros. E isso, até que a gente pudesse fazer a descrição, o pessoal da compras da Prefeitura, que é o pessoal que trabalha com a gente, né, diretamente com a gente. Para que o bombeiro pudesse fazer essa descrição, então a gente levou um tempo para fazer essa adaptação. Por isso que os senhores vão ver depois na prestação de contas que alguns saldos que estariam reservados para ser gasto em 2013 vão ser gastos em 2012, vão ser gastos em 2013. Né?
inclusive com a própria aquisição do resgate. Esse resgate, para fazer essa aquisição, nós tivemos que trabalhar praticamente com algumas coisas do Estado, né? Tipo a descrição da viatura que era feita pelo Estado e assim por diante, para que pudéssemos fazer com que acompanhar o Tribunal de Contas, o que o Tribunal de Contas exige para a gente. Então, alguma das deliberações do Conselho Diretor do FEBOM, o Conselho deliberará por meio de votos de seus membros, registrados em ata, facultado a estes a justificativa de seus votos, sendo que as decisões serão tomadas por maioria simples de voto, estando presente a maioria absoluta dos mesmos. Hoje, então, faz parte desse Conselho Diretor, eu, né, Francisco de Assis Gonçalves Queiroz, representando a Prefeitura Municipal. Então, é o prefeito que faz essa designação, em razão do ano passado de já estar designado, mas de ser em outra gestão, foi novamente nomeado outro Conselho Diretor e ele manteve a gente como presidente. O capitão Newton César, que é o vice-presidente, né, do Corpo de Bombeiros, o Juliano, que também está na mesa, o Renato na mesa e o Dr. Jenner também, que se faz presente. Toda primeira reunião do ano, a gente define as demais reuniões. Então, já existe um planejamento prévio para que essas reuniões aconteçam todo mês. Todo mês reúne-se esse conselho e as deliberações são tomadas, firmadas em atas, tá? E as decisões, então, tudo aquilo que é feito, é colocado pelo bombeiro como planejamento, algumas prioridades, então é o conselho quem decide. A gente, em contato com o próprio Corpo de Bombeiro, com o comandante do Corpo de Bombeiro, então, dentro daquilo que a gente tem, ele prioriza, e essa prioridade é que a gente encaminha através de requisição para a Prefeitura. Tá bom? Acho que minha parte, na parte de legislação, é isso. Eu convidaria agora o capitão Newton para que entrasse na parte operacional propriamente dita. Acho que eu vou mexendo aqui. Está do lado aqui. Excelentíssimo senhor doutor Jaime, digníssimo presidente dessa casa, em nome de qual eu cumprimento os demais componentes da mesa. Excelentíssimo senhor doutor Nava, vereador, em nome do qual cumprimento os demais vereadores dessa casa, senhora Maria Egashira, em nome do qual cumprimento todos os presentes. É com grata satisfação que retornamos a essa casa de leis para discutir esse tema árduo que anteriormente para ser feita a taxa de bombeiros. Então agora a gente, com essa satisfação, com essa alegria, a gente vai prestar contas. O coronel Assis fez a introdução do passado, de toda a parte legal da taxa. Agora a gente vai falar um pouco do que está sendo feito. A gente cita Shakespeare, que o relato honesto ele se desenrola sem se fazer rodeios. Então vamos... A gente buscou com a taxa de bombeiros atender a missão e a visão de futuro do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que visando a proteção da vida, meio ambiente, patrimônio da sociedade, por meio de serviços de bombeiros prestados com excelência profissional. E a visão é ser reconhecido nacional e internacionalmente como modelo de excelência nos serviços de bombeiros. E a gente trouxe que 3 qualidades podem ser consideradas como sumamente decisivas para o homem político: paixão, senso de responsabilidade e capacidade de previsão. Quando trouxemos essa iniciativa da taxa de bombeiros vinculada ao FEBOM, não nasceu aqui em Araçatuba, mas a gente tinha referências e bons exemplos, e a gente, com essa visão de futuro e pensando numa melhoria de qualidade, a gente buscou essa sistemática que acreditamos que começa a dar certo. A gente vai falar um pouco de barriga da mudança também na apresentação, que toda mudança ela tem um período aí de maturação e é o que está acontecendo. As aquisições do FEBOM, que é com toda a arrecadação vinculada que faz custeio, mas ela faz adequação do serviço. Então, em termos de adequação de serviço, a gente começou com essas prioridades. Ontem entregamos
2 viaturas de resgate, que corresponde a 65%, 60% a 65% dos atendimentos de ocorrências do Corpo de Bombeiros, num valor de R$ 358 mil as duas. E a especificação trouxe uma viatura de excelente qualidade para prestação de serviço à comunidade. 2 motosserras, valor de R$ 4.560. Diga-se de passagem, esses valores são mediante pregão, processo licitatório da Prefeitura. Por favor. 6 equipamentos de proteção respiratória, um valor de R$ 6 mil cada um, formando um montante de R$ 48 mil. Haja vista que todo incêndio, nossos profissionais têm que adentrar a edificação sinistrada com equipamento de proteção respiratória, sem contar os equipamentos de proteção individuais. Vejam a realidade, o custo do serviço que é alto, a especialização do material e o custo desse material é muito alto. Por favor. Equipamentos de mergulho, adquirimos R$ 11 mil, por favor. Equipamentos de proteção individual, que viemos suprir uma necessidade, até equipamento individual é algo que se necessita para começar a trabalhar. E a gente vinha com os bombeiros municipais, principalmente, sem equipamentos para trabalhar desde 15 anos atrás, e hoje essa carência está superada graças a esse dinheiro aplicado pela taxa de bombeiros. Capa e calça de combate a incêndio e salvamento custa R$ 4.150 cada conjunto. Então adquirimos 15, 62 mil reais. Por favor. E aquisição total de EPI no montante de R$ 110 mil, R$ 109.765. Mangueiras de incêndio que parecem que são simples, mas custam R$ 1.000 cada uma. E quando tem época de fogo em mato, há um desgaste acentuado dos nossos materiais. E a reposição é árdua, e com a taxa a gente começou a trabalhar de uma forma preventiva e começamos a trabalhar melhor. Bebedouros de água para suporte operacional, o pessoal vai para as ocorrências, coloca garrafa lá para levar para as ocorrências que estão indo. Então, 2 bebedouros, 5 desktops, principalmente para gerar a parte administrativa. Notebooks, visando também o bombeiro educador hoje, que está presente nas escolas, com um trabalho excelente. 2 refrigeradores, um para cada quartel de bombeiros. Com a descentralização, a gente tem 2 quartéis de bombeiro, R$ 1.998, 2, por favor. 2 freezers também, um para cada quartel, R$ 2.100. 2 máquinas de lavar, haja vista que há uma contaminação dos profissionais que atuam, principalmente na viatura de resgate, que entra em contato com vítimas nas mais diversas ocorrências. Então, as roupas são lavadas dentro do nosso quartel para não levar contaminação para a residência e para os familiares. As prioridades atuais de aplicação de recursos do FEBOM, por favor. A gente está com o processo, prefeitura, para falar a verdade, toda a prefeitura tem apoiado muito nesse. Só está saindo as coisas, porque a prefeitura tem apoiado demais. E a gente está com um processo licitatório, o edital já está pronto, prestes a ser publicado. Não é uma montagem de um caminhão de atendimento de ocorrências de incêndio, emergenciais de incêndio. O chassi foi destinado pelo Estado, no valor de cerca de R$ 200 mil, e a montagem, a gente acredita que vai chegar nesse valor de R$ 200 mil. Tem uma reserva de R$ 256 mil, mas ela deve cair durante o pregão. Hidrantes públicos, a gente pretende sanar a necessidade. Foi feito um levantamento inicial, cerca de 42 hidrantes para suprir a necessidade mínima da cidade. Um trabalho junto ao SAMAR está sendo feito para fazer essa expansão de hidrantes na cidade. Então, a gente pretende priorizar esses 20 iniciais para começar a implantar essas redes de hidrantes. Por favor. Arrecadação, execução orçamentária, recursos da taxa de bombeiros, todos esses dados estão disponíveis no site da Prefeitura, no portal da transparência. Então, tudo que a gente vai apresentar aqui, o acesso é irrestrito a qualquer um que acesse esse www.araçatuba.sp.gov.br. Todos os dados de gastos estão nesse local. Por favor. A gente pautou o montante, a gente ouve dizer que o montante é elevado ou não é, mas a gente tem que partir de padrões para estabelecer o preço da taxa.
O padrão que a gente estabeleceu foi o custo do serviço e a necessidade de manutenção preventiva e adequação do serviço, expansão e adequação do serviço. Nesse senão, a gente, em 2008, quando não era um grupamento de bombeiros, status de a gente teve um gasto de R$ 820 mil, que era o custo do serviço, sem qualquer manutenção preventiva, só reparativa, sem qualquer investimento. Em 2009, esse montante, criado o batalhão, o grupamento de bombeiros, o 20º, foi de R$ 1.083 mil, com um quartel só. A gente, sabendo da demanda da criação do outro quartel no bairro Jussara, Morada dos Nobres, a gente estimou um aumento de gasto na média de R$ 1.400.000, R$ 1.500.000 para manutenção, custeio do serviço. Então, e atrelado a essa chegada desse batalhão, a gente era vinculado ao Corpo de Bombeiros de Prudente. Com essa emancipação da nossa região, a gente conseguiu, acredito que fortaleceu a região, a gente conseguiu diversos materiais. E a gente vai fazer a apresentação agora dessa contrapartida do Estado com a chegada do 20º Grupamento de Bombeiros, e até, acredito eu, em razão dessa postura de criação da taxa, fortalecimento do FEBOM. Por favor. Um autotanque, que é uma viatura de incêndio, no valor de 2009, né? Valor de R$ 400 mil, isso do Estado. Uma viatura para vistoria, um Fiat Uno, no valor de R$ 18 mil, por favor. Uma viatura Renault para atividade, deslocamento, com R$ 27 mil, por favor. Viatura também para deslocamento e vistorias externas, no valor de R$ 17 mil, uma Santana. Uma viatura de comando de área, que substitui o outro comando de área operacional, que vão para as ocorrências mais graves. Por favor. Esse comando de área é o atual, que também veio do Estado, no valor de R$ 120 mil, fora a montagem e a adaptação. Acreditamos que a região está bem servida, e um autobomba também, que estimamos o valor de R$ 500 mil, que o Estado destinou para cá. Por favor. Uma viatura de atividade de prevenção, que a parte de bombeiro educador nas escolas, fazendo a parte preventiva, também veio do Estado. Uma lancha, no valor de R$ 250 mil, a gente vai falar mais à frente que estamos em tratativa junto com a Secretaria de Desenvolvimento para a montagem de uma base conjunta no Porto, que vai ser realizada aqui, que chama bastante a nossa atenção, junto com o pessoal da Ambiental e o pessoal da Marinha. Estamos em tratativas para que ocorra isso. E essa embarcação será de excelente valia. Por favor. A gente colocou um quadro das viaturas de Araçatuba, tinha colocado em vermelho, mas só das duas viaturas que são do município, uma é de 86 e a outra é de 81. Se os senhores verificarem no quadro, do Estado, basicamente, são todas novas. A contrapartida do Estado é muito grande aqui para o município. Também, nesse reboque, veio um desencarcerador para salvamento veicular. A ferramenta não apareceu ali do lado. Aquelas tesouras hidráulicas que o pessoal fala, mas são desencarceradores, da marca Romatro, um dos melhores que tem no mundo, cerca de 80 mil. Também o Estado fez um aporte grande na parte de instalações, como verificado no convênio, seria obrigação do município, só que o Estado ele veio com um aporte lá, com a parceria do município para a cessão da área, construiu a nossa sede do 20º GB, do 20º Grupamento de Bombeiros, e de uma base de bombeiros para atendimento operacional na área do Jussara, no montante de mais de R$ 2.700.000. Isso possibilitou a gente dividir a área de atendimento, diminuindo o tempo de atendimento de ocorrência, o tempo-resposta. E com o terceiro posto a gente passa a atender a parte fluvial. Então a gente colocou aí essas tratativas de uma base fluvial conjunta, com vistas à hidrovia Tietê-Paraná, que ser disso que a instalação de um porto com características de 250 mil metros quadrados é algo que nos assusta nesse momento, a gente tem que se preparar para isso. Taxa de bombeiros, manutenção do sistema atual, era uma realidade, para mudar essa realidade, a gente precisava fazer manutenção preventiva e adequar o serviço. E foi para isso que a gente veio.
E aí a gente tem os riscos potenciais que nos alarmam aqui. A gente tem Rio Tietê, Hidrovia Tietê-Paraná, Ribeirão Baguaçu, rodovias SP-300 e Eliezer, causam muitos acidentes. A ferrovia, que em 1999 teve um acidente em Andradina, com 320 mil litros de óleo que entraram em combustão e com bolas de fogo que dava para ver de Mirandópolis. E só que 6 meses antes tiveram ocorrências aqui. Então isso nos preocupa. O gasoduto Brasil-Bolívia passa aqui junto a Marechal Rondon e tem um city gate que adentra a tubulação para a nossa cidade. Usinas de álcool e açúcar são Azul, Destivale, Arauco e outras 5 na região, e 28 toda na região do 20º GB. Universidades e presídios, salvo engano, são 11 estabelecimentos prisionais com 15 mil presos na região. Receitas arrecadadas com serviço de bombeiro. Balancete, por favor. A gente só trouxe essas imagens, não dá para verificar muito, mas a gente tirou, para demonstrar que a gente retirou da prefeitura, a gente fez uma síntese no final, mas isso é cópia da homepage, não é nada criado. Se clicar lá, print screen, a gente consegue essa visão. Por favor. Receitas arrecadadas. A gente tem as receitas arrecadadas, ali das taxas é de bombeiro, e na de baixo tem, por favor, mais uma. Mais uma, por favor. Não, falta um. E na de baixo tem as aplicações com recursos com a taxa de bombeiro. Ela vai para uma conta especial e essa conta ela vai para a aplicação para render juros. Tá? Então tem 2 momentos que fala sobre a taxa de serviço de bombeiros. Por favor. E aí o resumo do balancete. A arrecadação começou em 2012, num valor de R$ 1.595.000, resultando da receita do FEBOM e o rendimento de aplicações, isso em 2012. No total de despesa, nisso não estava computado, haja vista que começou com dotação orçamentária, não sabendo o que seria da arrecadação, até em razão de ações que poderiam surgir. Então, houve uma aplicação basicamente de custeio, no montante de R$ 804.000, ficando no período um saldo de R$ 791.000, que veio para esse ano de 2013. A Lei de Finanças, a Lei Federal 4.320, ela prevê a possibilidade de criação do Fundo Especial justamente para a gente planejar a aplicação de recursos. Vereadora Tiesa, obrigado. Então, ela possibilita justamente isso. E aí que a gente se apegou para conseguir trabalhar. Se a gente verificar em 2013, a arrecadação até o último dia 28 foi de R$ 1.505.000, com um saldo anterior, a gente tem um total de receitas de R$ 2.315.000, e aí os custos, bombeiros municipais, aeromecânico, cozinheira, obrigações patronais, material de consumo, esse valor de R$ 485.000, e aplicação dos recursos. Isso, pessoas jurídicas, manutenção de viaturas, manutenção de quartel e outras coisas, a gente, R$ 377.000, equipamentos materiais permanentes, já foram adquiridos R$ 750.933 em materiais permanentes, que são as viaturas de resgate, os equipamentos, grande parte aí na frente, grande parte não, alguns modelos na frente, e esse R$ 256.666, que é reserva para a montagem da viatura alto-tanque, de atendimento a emergências, incêndio e salvamento. Basicamente, desculpa pela transparência, basicamente dos R$ 2.231.000 já foram gastos esse ano, com um saldo, hoje, dado o que está em reserva e o que já foi pago, a gente tem um saldo, se for subtrair tudo, de R$ 83.000. Então, o montante existente no Fundo Especial de Bombeiros, hoje, seria de R$ 83.000. A gente precisa passar para o ano que vem com cerca de R$ 200.000 por causa de janeiro e fevereiro, onde começa a parte o orçamento começa a ser executado basicamente em março. Então a gente vai passar para o ano que vem com cerca de R$ 200.000 em conta. E esse hoje é o valor que tem em termos de bombeiro, que vai ficar em termos do Fundo Especial de Bombeiros. Por favor. A gente, para dar
com buscas dessa transparência, até em razão de lei de transparência e acesso à informação, a gente está propondo a formação de criação de um link na homepage da Prefeitura e da própria Unidade de Bombeiros, com o título FEBOM, com as atas de reuniões, as aquisições, planilhas de gastos e planilhas de necessidades para a população entender, por favor. Necessidades para adequação do serviço e atividades de bombeiro. São planilhas que foram feitas em Excel. São 3 planilhas, pode passar a próxima. E mais uma. Mais uma, por favor. Aquelas planilhas, elas representam um planejamento de 2012 e um planejamento de 2013 para a adequação do bombeiro, com todos os materiais que a gente acredita que a sociedade merece, que o bombeiro merece prestar um serviço de qualidade. Esses valores, eles vão, somado, sair só material e equipamento e adequação do serviço, ele chega na casa de R$ 3.580.000. E a gente trabalhou quando da fixação do valor da taxa, sabendo que taxa não pode ter lucro. É para adequação de serviço. E a gente sabe que para adequação de serviço a gente precisa ter um montante a mais. Esse montante gira em torno de R$ 300.000 ao ano. E a gente vai levar 12 anos para adequar esse serviço. E era isso que a gente queria, uma programação de longo prazo. Crescer 10 anos, 12 anos em 12 anos. A gente atendeu em 2011 4.196 ocorrências, 86 ocorrências, dividido pelo valor aplicado pela Prefeitura, cada ocorrência saiu em R$ 376. Em 2012, 4.834 ocorrências. Como dito, de resgate é o grande montante, chega a cerca de 60%, razão do investimento, e substitui as outras viaturas que estavam dando muita manutenção. Aí a gente colocou atendimentos de atividades técnicas, vistorias, que são feitas com viaturas, efetivo, combustível do Estado. Foram 1.563 vistorias. Somado todos os valores de vencimentos e custeio, substituição de fardamento, EPI do efetivo do Estado, o Estado gastou em Araçatuba, em 2012, cerca de R$ 6.700.000, estimativa de custeio. Para lembrar um pouco, os trabalhos que a gente tem desenvolvido, a gente, desde 2009, tem trabalhado com a campanha Bombeiro Sangue Bom. 2009, segundo lugar; 2010, primeiro lugar; 2011, terceiro lugar do Estado; 2012, segundo lugar, com 25 unidades participando. Por favor, são os troféus lá. E agora, em 2013, segundo lugar novamente, com 2.466 doações na nossa região. A gente lembra, nobres vereadores, que toda mudança, ela tem um estudo acadêmico, né? Até não dá para ver o nome ali embaixo. Ele fala da barriga da mudança. Toda mudança há uma parábola que ela começa a piorar para depois melhorar. A parte de piorar, a gente acredita que foi o ano passado, até para as estruturas se alinharem. E hoje nós estamos na reta, na ascendência, para chegar naquela adequação daqui 10 anos que a gente comentou, 10, 12 anos. Isso porque somos o tamanho daquilo que vemos, não do tamanho da nossa altura. Acreditamos no bombeiro forte de Araçatuba, um bombeiro de primeiro mundo, trabalhamos para isso. Obrigado. Presidente, só uma sugestão. Pois Posso? Considerando que o pequeno número de agentes de bombeiros estão ali na plateia, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse para ficar conosco aqui. São apenas 5. Poderia? A sugestão? Fica mais confortável, mais próximo aqui, se tiver que responder alguma questão, depender de vocês, por favor. Antes de iniciarmos o ciclo de perguntas, o Coronel Assis tem alguns esclarecimentos adicionais a serem feitos, vou dar a palavra a ele na sequência, e em seguida o Major Cândido, que é o comandante, vai fazer uma explanação sobre a contribuição do governo do Estado de São Paulo na execução dos trabalhos do bombeiro. Obrigado, presidente. Não, eu só queria deixar claro, primeiro aos nobres vereadores, que a gente vai fazer uma réplica de todo esse material
que inclusive algumas impressões estão ilegíveis, né? Mas a gente vai deixar com vocês à disposição da administração da Câmara para posteriores consultas. Tá? E segundo, deixar bem claro que uma das bandeiras do prefeito Cido Célio, quando da aprovação dessa taxa, é que todo aquele recurso que fosse conseguido para que fosse utilizado exclusivamente em Araçatuba. É bom deixar claro aos espectadores que, embora o 20º GB ele trabalhe com outros municípios, tá? Mas tudo aquilo, o que é adquirido pelo Estado, sim, esse pode atender Birigui, Guararapes e assim por diante. Mas o que é adquirido pelo FEBOM, com os recursos da Prefeitura de Araçatuba, é utilizado única e exclusivamente em Araçatuba. E ele me pediu para mim, para que eu pudesse fazer essa fiscalização. E nesses 2 anos, a gente tem feito disso, cobrado bastante isso do bombeiro. Tá? Era os esclarecimentos para vocês. Inclusive, 2 viaturas novas que acabaram de chegar, em torno de R$250 mil cada um, são R$500 mil, serão usados exclusivamente em Araçatuba. É isso, né, Coronel? Com a palavra, então, Major Cândido. Acertar o microfone aqui. Senhor presidente, nobres integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores, telespectadores, meus caros bombeiros, boa tarde. A minha intenção aqui é apenas de esclarecer algumas questões relativas à contribuição do Estado e à gestão do 20º Agrupamento de Bombeiros. Eu vivi parte da minha vida profissional em outras regiões do Estado. Eu estou aqui em Araçatuba há aproximadamente 2 anos, comandando e como comandante, subcomandante ou subcomandante da unidade. Então, a gente tem como comparar o que é uma gestão de bombeiro com FEBOM e sem FEBOM. Tá? A gestão com FEBOM ela é muito mais dentro da técnica, muito mais dentro de um planejamento, como o Newton falou, muito mais fixada em parâmetros do que a atividade, do que a gestão que depende única e exclusivamente do poder público municipal. Ou seja, determinados gestores municipais atendem mais ou menos às necessidades do Corpo de Bombeiros. Com o fundo, nós temos a garantia de que o serviço vai ser prestado e bem prestado durante todo o período. Começa daí. Eu posso dizer, porque eu fui gestor de bombeiro em regiões que não têm o fundo de bombeiro. E estão aqui os nossos nobres representantes do fundo, a quem a gente agradece muito, que sabem do que eu estou falando, sabem das necessidades. Bombeiro é um serviço caro, é um serviço de extrema, acredito que todos concordem comigo, de extrema necessidade, só que não tem como nós fazermos, entre aspas, bombeiro, se nós não tivermos equipamentos adequados, pessoas treinadas, materiais adequados em quantidade suficiente. Né? Nós temos uma cidade em pleno desenvolvimento. É uma das que mais se desenvolve no Estado, né? Inclusive com reportagens aí de dias próximos, né? De dias próximos aqui. A criação do 20º Agrupamento de Bombeiros, ela foi nós estamos completando agora em dezembro 5 anos. 5 anos de existência. A unidade, ela era um sub-GB, que seria uma companhia, né, um grupo menor de Prudente. Ou seja, os recursos do Estado que vinham para Presidente Prudente, eles eram divididos em toda a região de Prudente, somadas à região de Araçatuba, que só aqui nós temos 43 municípios. As dificuldades eram... e a região de Dracena também. As dificuldades eram muito grandes. Tá? Diante disso, a aprovação do fundo fez com que, nesses 5 anos, principalmente o ano passado e esse ano, o desenvolvimento muito grande, né, nesse tipo de serviço. A qualidade do serviço nosso hoje é muito melhor, eu garanto para as senhoras e senhores. Os custos nossos, como eu disse, eles são elevados. Nós estamos terminando esse ano de 2013, só para os senhores terem uma informação, com viaturas, aquelas viaturas que nós vimos mais antigas estão sendo descartadas, estamos terminando com uma frota invejável.
com certeza, se não for a melhor, está entre as 3 melhores frotas de bombeiro do estado de São Paulo. Tá? Isso com essas 2 viaturas que nós entregamos agora, com a viatura que está sendo licitada ainda esse mês. Tá? E a contrapartida do Estado? A contrapartida do Estado. Até complementando a informação do Coronel Assis, eu faço a gestão de toda a região, o comandante da unidade faz a gestão de toda a região. Então, quando foi criado o FEBOM aqui, como existe nas outras cidades que tem bombeiros, que são 6 aqui na região de Araçatuba, nós colocamos, obviamente, os representantes de cada fundo, nós colocamos o capitão, que é o responsável pela cidade, no caso aqui o capitão Newton, para fazer a gestão. Porque é ele que sabe onde tem que gastar, ele que tem que fazer o planejamento. E nós garantimos isso, exatamente o que o coronel falou. O coronel falou, os recursos do fundo de bombeiros do município, no caso aqui Araçatuba, serão usados exclusivamente no município de Araçatuba. Para complementar a informação do coronel Assis, somente 2,5% das ocorrências nossas são fora dos municípios sedes do Corpo de Bombeiros. Ou seja, das mais de 4.000 viaturas, ocorrências de Araçatuba, 2,5% só são atendidas fora do município. E muitas vezes esse atendimento fora são munícipes de Araçatuba que são atendidos. E o Estado dá essa contrapartida para esses atendimentos. A gente prioriza a utilização de viaturas do Estado nesses atendimentos. E também os 5 milhões, 6 milhões investidos lá como referência em 2012, eles são a contrapartida do Estado para possibilitar também o atendimento fora do município. Tá? Apenas para esclarecer. Então, a grande maioria, quase 98% das ocorrências, elas estão no município sede. 98% as viaturas são utilizadas dentro do perímetro do município sede. Com relação ao Estado, para não me delongar mais, nós fomos aquinhoados com muitos equipamentos do Estado. O Estado teve um ano, em termos de aquisição para o Corpo de Bombeiros, muito bom, e recebemos equipamentos de proteção respiratória, desencarceradores, equipamentos de uso geral, nós tivemos a inauguração em maio de 2012 do quartel aqui, com investimento de mais de 2 milhões, toda a parte de mobília, equipamentos de escritório, computadores, etc., foi feito pelo Estado. E, como notícia, e para terminar essa questão do Estado, nós estamos para receber ainda esse ano, nós fizemos um investimento aí de 800 mil, né, como o Newton falou, nós estamos recebendo ainda esse ano, nós convidaremos todos os senhores e senhoras para entrega, mais 2 viaturas. Tá? Uma viatura, um cavalo mecânico e um tanque de 20 mil litros para substituir aquele nosso que era de 1973 ou 75, salvo engano, tá? E um autobomba, uma viatura de incêndio. Ou seja, nós vamos receber do Estado ainda perto de 1 milhão esse ano. Então, se tudo, e vai acontecer, se tudo correr bem, até 31 de dezembro nós teremos em Araçatuba um atendimento emergencial feito. A viatura mais velha será uma viatura, um caminhão em perfeitas condições, ano 2009. Então, nós teremos em Araçatuba, essa viatura já está em São Paulo, vamos colocar 2014 como ano cheio, né? Começaremos 2014 com 2 unidades resgate 0 quilômetro, que estão aqui na porta para visitação, com a aquisição de todos aqueles 800, com a utilização de todos os 800 mil adquiridos pelo FEBOM, com a contrapartida do Estado que eu falei em termos de equipamentos e materiais, e com mais essas 2 viaturas, que dão um aporte de aproximadamente 1 milhão, nós teremos 2 resgate 0, um autobomba 0 quilômetro, um autobomba 2009. Para vocês terem uma ideia, uma viatura de bombeiro de incêndio, um caminhão, ela leva em torno, o bombeiro preconiza a primeira reforma, né, a primeira recuperação dela com 10 anos de utilização. Então, a nossa vai ser uma 0 e uma 2009. Vamos ter viaturas de apoio em perfeitas condições. A gente acredita que, a partir do ano que vem, nós consigamos adquirirmos outros materiais e equipamentos que faltam para
para o Corpo de Bombeiros, que não são viaturas, que também são caros, mas está dentro daquela programação feita pelos nobres representantes do FEBOM. Tá? Novamente eu digo, eu tive, na minha experiência profissional, trabalhei em locais onde isso não acontecia. Quando nós dependemos única e exclusiva do poder público municipal, né, varia muito, a questão política ela é muito forte, muitas vezes as prefeituras têm dificuldades de recursos e nós dividimos esses recursos com todo mundo e acaba o Corpo de Bombeiros se desenvolvendo ou tendo mais dificuldade para atender a população. Garanto para os senhores e senhoras, esse dinheiro que foi arrecadado e o que será arrecadado, ele foi e será arrecadado e será utilizado em prol da coletividade, de forma coerente, correta, planejada e dentro da legislação que existe hoje no país, que todos nós, como agentes públicos, temos que seguir. Muito obrigado e boa tarde. Só mais algumas informações complementares. As 2 viaturas que estão aí na frente expostas são o que tem de mais moderno no Brasil, e foi uma contribuição dos munícipes de Araçatuba através do FEBOM. E a mais importante, a nossa casa participa, agora informando os vereadores, precisamente os que estão presentes, Carlinhos, do 3º DP, doutor Nava e vereadora Tiesa, que o nosso representante no FEBOM da Câmara, o Juliano, apresenta relatório de todas as reuniões, e nós estamos distribuindo nos gabinetes, os senhores devem ter recebido, bem detalhado o que foi discutido, qual foi a posição da casa, com as recomendações que ele levou para o fundo. É o que a gente pretende fazer com todos os conselhos, até por volta de abril, maio do ano que vem, todos os conselhos terão representantes nossos efetivo, para que os senhores tenham a resposta do que eles estão fazendo lá. Esse vai ser um esforço que nós estamos fazendo, já conseguimos fazer em 3 ou 4 conselhos, são muito mais que isso. Vamos tentar nos representar bem, com qualidade, para que todos nós tenhamos essas informações que são necessárias. A partir de agora está aberto o debate, então, os questionamentos. Eu só pediria que a gente providenciasse até às 18h30, porque o espaço está agendado para as 19 horas e precisa ser readequado para um novo evento. Abro primeiro, então, para os senhores vereadores, pela ordem de chegada, o vereador doutor Nava, então, abre os questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Não posso deixar de consignar que quando na administração, quando o dinheiro público ele é bem aplicado, quando a transparência ocorre de forma tal, até os nossos questionamentos são diminuídos. A gente fica até sem muito questionamento. Eu quero, por conta disso, parabenizar este conselho, principalmente pela transparência. É o que mais pauta no desenvolvimento, no manejo do dinheiro público, é a transparência. Entende? Eu, antes de ter conhecimento desta reunião, eu queria saber tudo isso que foi passado. Por quê? Porque eu não sabia. Como que nós, vereadores, que aprovamos uma lei que não foi fácil, ela é questionada até hoje aqui, ela é questionada até hoje, não temos conhecimento de como está se procedendo, como que estão os investimentos. Não basta eu ler nos jornais arrecadação de 3 milhões, compra de 2 viaturas. Eu preciso saber detalhes, porque é o dinheiro do povo. Então, é isso que engrandece, é isso que nos fortalece, essa transparência. E, por conta disso, eu não poderia deixar de cumprimentá-los, porque, independentemente dos questionamentos, da posição de cada um que a gente respeita, nós sabemos que tem vereador ou vereadores na casa que não concordam, e isso tem que ser respeitado. Nós estamos vendo aqui, a partir de agora, porque nós aprovamos em 2010,
esta lei a partir de agora, somente agora, que nós estamos tendo conhecimento de detalhes dos recursos. Pois bem, fazendo essa introdução, eu tinha aqui uma pergunta que ela foi respondida, que o dinheiro, que todo o patrimônio adquirido com esse dinheiro é aplicado dentro do município. Então, o coronel Assis, ele foi muito feliz de nos trazer essa informação, porque já foi uma preocupação lá no meu discurso e no discurso de outros vereadores, se nós não estaríamos pegando dinheiro da nossa população, dos nossos contribuintes, e atendendo outros municípios. Então, já deu para perceber isso. A outra preocupação era com relação à movimentação desse dinheiro. A movimentação desse dinheiro. Eu vejo aqui a informação de que está numa conta própria, nós sabemos, e que ela está sendo movimentada, gerenciada com toda a fiscalização deste conselho, que merece o nosso respeito. Isso também nos tranquiliza. Eu só não consegui ver se lá no balancete, e eu fiz essa pergunta ao prefeito, se ele é mensal, se a arrecadação, porque aqui fala de o recolhimento mensal. Se lá no balancete está mensal, o recolhimento é anual e não mensal? O recolhimento é mensal. Não, sim, mas o balancete, as informações. Informações, ele tem, num dos campos do balancete que tem na página de transparência, ele fala o que foi arrecadado durante aquele mês. Certo. O capitão Newton falou, eu não entendi bem, dentro desse recurso, nós pagamos pessoal também, despesa com pessoal? Sim, senhor. É previsto na lei de FEBOM a pagamento do pessoal. Quando Mas quais bombeiros municipais. Meu vereador, é que nós temos guardas municipais que desde, acho que há 10 anos, se eu não me engano, quanto tempo tem lá, Nilton? 15 anos, prestam serviços com o bombeiro. Se o senhor me permitir... São treinados pelo bombeiro, tem curso de salvamento, tem curso de altura, e é esse o pessoal que a gente direciona o recurso do FEBOM para que faça o pagamento desse pessoal. Tá? Então, ou seja, a folha de pagamento, tá, do bombeiro para os funcionários municipais é feito através dos recursos do FEBOM, como diz a própria lei. Se o senhor me permite... Pois não. Quando a gente fala de gestão associada de serviço público, e é o caso do Serviço de Bombeiros do município de Araçatuba, todos os encargos que são oriundos desse convênio, dessa participação, dessa gestão associada, quando foi feito o convênio, ele fala que vai ter um tributo para arcar com esses encargos do município. Entendo eu, salvo o melhor juízo, que se sair 1 centavo da prefeitura, ele sai do dinheiro. Se for custear o serviço de bombeiro, ele sai desse montante, desse novo tributo, que eu acho que é o mais lógico, porque fez um acordo, desse acordo disse que vai criar um tributo para custear esses encargos que foram assumidos. Então, tudo que for, sai desse novo tributo. Salvo o melhor juízo, acho que essa é a postura mais adequada. Okay. Senhor presidente, para não ficar aqui eu só falando, eu vou permitir, então, que outros participem, depois eu volto. Eu tenho uma outra colocação a fazer. Obrigado. Na sequência, então, o Carlinhos, do terceiro DP, se tiver algum questionamento. Vereadora Tiesa. Boa tarde para todo mundo, sem muitas formalidades. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Não tenho dúvida que isso é um ato de cidadania, prestar esclarecimentos, deixar cada vez mais transparente, que é uma palavra que tem sido bastante usada aqui hoje, e isso é muito bom, né? Que as pessoas que, sobretudo, recebem dinheiro da população, prestem contas desse dinheiro para a população. Eu tenho muitas dúvidas ainda com relação a esse fundo. Gostaria que cada ente da federação assumisse as suas responsabilidades com aquilo que é da sua competência. Infelizmente, e aqui a gente confirma isso na palavra do coronel, que varia conforme o coração, a cabeça e os compromissos do prefeito, o que é um absurdo, né? Porque as necessidades desse serviço, elas são
a mesma, né, em todos os lugares. Como é que nós podemos contar com a variação do coração, da boa intenção dos prefeitos para funcionar uma instituição como, né, a Corporação de Bombeiros? Mas isso, infelizmente, nós ainda vamos demorar um tempinho para mudar. Eu chamei a atenção, até o doutor Nava falou dessa questão do pessoal, me preocupa pagar pessoal com esse recurso do fundo. Talvez seja um aspecto que a gente precisa dar uma olhada melhor. Queria saber sobre isso, se esses que são pagos são os da Brigada de Incêndio, da antiga Brigada de Incêndio, quantos são, né? Talvez não tanto agora, mas que nós fôssemos informados até o valor, a referência deles dentro da prefeitura. Eu acho que é importante isso. Nós estamos questionando o pagamento de outros funcionários com recursos de arrecadação. Essa é uma questão que eu acho que a gente precisava resolver. Outra é a contribuição. O que se apresentou aqui é que hoje o Corpo de Bombeiros, a corporação, está muito melhorada, o serviço muito mais adequado por conta dos recursos do Estado, que, inclusive, esse ano, pelo que foi colocado aí, tem sido muito bons, e o do FEBOM, né? E o município, então, conta hoje, a contribuição do orçamento municipal é só em termos do recurso do FEBOM. Quer dizer que, na verdade, do orçamento municipal não é destinado nenhum tostão para a manutenção do Corpo de Bombeiros. E sim, toda a manutenção é do FEBOM. A terceira pergunta minha, só para a gente resumir, é como que é, na prática, falar, não, isso aqui é de Araçatuba, de jeito nenhum que nós vamos atender Castilho, fica aqui, não pega essa viatura, não, que isso é de Araçatuba. E só um esclarecimento, eu anotei, cheguei atrasada, até vocês me desculpem, eu estava atendendo gente lá, pessoas lá no gabinete, aí eu anotei que o município de Araçatuba teve 7.862 atendimentos e, na região, 862. E o senhor falou, eu posso, né, não ter prestado atenção, não anotado, que só 2% foram ocorrências fora de Araçatuba. Então, esses números se referem a quê? Né? Só para... Desculpe, esses números de 800 e poucos é o número de vistorias, de atividades técnicas. Tá? Com relação aos recursos, aos materiais e equipamentos, depois o Newton complementa, o que ocorre? Essa é uma discussão que acontece em todo o Estado. Eu tenho hoje aqui bombeiros, o convênio Estado-município, obviamente, pelo uso do FEBOM, todo o recurso deve ser utilizado aqui. O que nós fazemos na prática? Na prática, eu tenho, primeiro, um número de ocorrências muito pequeno, 97,5% em média das ocorrências, das ocorrências são dentro do município. Esses 2,5% que eu tenho, que eu atendo fora, eles são geridos em termos de recursos, etc., pelo recurso do Estado. O Estado, em 2012, o FEBOM arrecadou 1.595.000. O Estado investiu aqui em Araçatuba 6 milhões. 6 milhões. Então, está mais do que justificado a utilização dos equipamentos em todas as ocorrências. Porque o aporte dado pelo Estado ele é muito maior do que o necessário dos R$ 370 gasto em média por ocorrência. Ficou claro, vereador? Milton, só uma partezinha, até mesmo pelo que o doutor Nava já havia dito e que a vereadora Tereza está falando, a gente está planejando assim, já estamos trabalhando nisso, dentro do portal de transparência da Prefeitura, um link só FEBOM. Tá? Um link para que tudo aquilo que é feito no FEBOM seja transparente nesse link. Ou seja, a aquisição de viaturas,
o processo licitatório, é nossa intenção deixar claro o processo licitatório, até porque o processo licitatório, ele segue, isso é a mesma coisa de toda a prefeitura, né? Então, é tudo canalizado lá no setor de compras da prefeitura, mas isso a gente vai conseguir fazer, quiçá em 2014 a gente consiga já entrar, 2014 com esse link, com todas, e não só para a transparência, mas principalmente pelo controle social. E é a isso que nós devemos para a sociedade. Posso interromper só para Claro. esclarecimento? Mas o acesso que nós teremos aos documentos do processo licitatório do FEBOM são bem mais fáceis do que os que a gente tem com a prefeitura? Aí já não é Não, comigo. é o mesmo rito, o mesmo andamento, as mesmas Não, dificuldades. eu estou dizendo que vai estar disponível na homepage da prefeitura. Um link FEBOM. Tá, porque Tá? o portal da Que transparência da prefeitura está longe de deixar a desejar. Tá, que então, ele o FEBOM vai ter um tratamento diferenciado no Não, portal. não sei se diferenciado, mas estaremos aproveitando a estrutura da homepage da prefeitura para que possamos fazer algo direcionado exclusivamente ao FEBOM, tá? Até mesmo, como eu disse, para o controle social, para que a sociedade, principalmente, ela possa saber em loco ali, né, a hora que ela quiser, o que está acontecendo. Só para fins de esclarecimento e encaminhamento do assunto, porque parece que não, mas tem muita gente participando, assistindo online. É assim, a obrigação da manutenção, o Corpo de Bombeiro, é do governo do Estado de São Paulo. É do governo do Estado. Essa é uma atribuição do governo do Estado, assim como a segurança pública. O município tem participado da segurança, tem participado das atividades do Poder Judiciário, eventualmente até das atividades do Ministério Público, mas os recursos deveriam vir originalmente do governo do Estado, porque o bombeiro não é municipalizado. Mas há uma contrapartida, uma contribuição do município, aí o comandante deixou claro, em alguns municípios os prefeitos participam mais, em outros participam menos, e com o fundo essa questão ficou previsível, passível de um planejamento mais adequado, mais acurado, porque se estima quanto vai receber nas taxas de contribuição e quanto, então, vai ser a participação do FEBOM. Essa participação do município na arrecadação e na gestão do FEBOM estimula o Estado, porque o Estado tem interesse que o município seja cada vez mais participativo. E aí, então, estimula a contrapartida do Estado, que tem sido bem satisfatória, felizmente, para todos nós. Quando a gente compra 2 viaturas como essa, em torno de R$400 mil, com o dinheiro do FEBOM, alivia os custos do Estado, e o Estado, por consequência, também direciona para nós os equipamentos que estão por vir, como aqueles caminhões-tanque, aquelas questões todas. Presidente, é justamente isso. Nós só conseguimos esses recursos do Estado porque eu levo lá para o meu comandante em São Paulo e falo, olha, coronel, o senhor pode me mandar uma viatura que eu estou comprando 2. Então, essa complementação, esse trabalho conjunto que fez com que, sinceramente, em 5 anos da unidade aqui criada, ela se desenvolveu tão rápido. Se não houvesse o FEBOM, o desenvolvimento, a prestação de serviço à comunidade, que é a nossa principal obrigação e necessidade, ela não seria da forma que é hoje. Então, essa parceria, a aprovação lá atrás do FEBOM, os primeiros anos de arrecadação, isso tudo nós levamos e faz com que o Estado direcione também mais recursos para cá. Não é o contrário, falou, olha, eles têm lá a vida própria deles, eu não vou mandar nada. Não é isso, não é assim que funciona. Nós fazemos isso na nossa vida, né? Aquele que nos ajuda, nós, dentro da legalidade, também vamos ajudá-lo. Coronel, acho que eu vou ter um troço, não vou conseguir entender mais nada, se não ficar muito claro isso para mim. Na discussão do FEBOM, ficou muito claro que os bombeiros eram mantidos através de um convênio do Estado e do município, sendo que o Estado tinha certas obrigações e o município certas obrigações. Então, como o doutor Jaime falou que o Estado tem obrigação, também acho o Estado, a União, o município, todo mundo tem obrigação de tudo. Mas, na verdade... Não, Tia, eu falei legalmente, então, efetivamente, o convênio
entre Estado e município para a manutenção do Corpo de Bombeiros exigia responsabilidades dos dois na manutenção. Eu me lembro que pessoal, uniforme e tal, era do Estado e estava previsto no convênio a manutenção de combustível, era pelo município, infraestrutura não, manutenção da infraestrutura pelo município, tinha umas obrigações, não era? Era assim, né? Só para não parecer que o município faz se quiser. Não, tia, faz se quiser. Isso é um acordo de vontade. O convênio é um acordo entre uma instância Faz de se governo quiser e a ou não outra. faz. É como o convênio para atendimento de algumas necessidades do município. O convênio é uma interação, é um acordo. Se o município não quiser fazer o acordo, ele não faz. Presidente, vereador, nós temos aqui a felicidade de termos o capitão Newton, que é o vice-presidente do fundo, que é pesquisador nessa área. Então, ele pesquisa essa área de convênios, ele já fez trabalhos em outras regiões do Estado, porque nós estamos exportando, entre aspas, mandando isso para outras regiões do Estado. E o Newton, inclusive, fez um trabalho monográfico nessa área, e é estudioso nesse assunto. Então, eu gostaria que ele respondesse, que ele vai ter mais informações técnicas para elucidar essa dúvida da senhora. Devido a respeito com... O serviço de bombeiro é um serviço estadual, como o doutor já me falou. Só que, para a existência dele no Estado de São Paulo, ele depende de um acordo, que é o convênio, que fala de gestão associada de serviço público. E nesse acordo, nesse convênio que o doutor Nava tem em mãos, ele fala dos encargos de cada um dos partícipes. E aí delimita as obrigações, um acordo de vontades, como bem disse o doutor Jaime, que o convênio em si ele não é um contrato, ele é um acordo de vontades. Só que ele traz obrigações, esse convênio. Retomando um pouco, a senhora perguntou do que estava previsto dos bombeiros municipais. Quando a gente fez o levantamento de custo do serviço, que está planilhado e estava na apresentação, a gente colocou o custo do serviço, colocando tudo que sai do município, ele tem que sair desse tributo novo. Então, tudo que sai, independente, até a adequação do serviço, por isso que no final do ano ele sobra R$300 mil. Porque R$300 mil, se fosse para investir, deveria ser a título de imposto e não de taxa. A taxa é só para adequar o serviço e não é para gerar lucro. E aí esse que é o senão. Quanto aos demais municípios, eles podem ser até trazidos para a estrutura de colaborar, só que através de consórcio administrativo, que é entre entes de mesma estatura, então entre estados, entre secretarias, em termos de cooperação, e entre municípios. Então, o próprio convênio, ele prevê a figura do consórcio administrativo. Só que, em se tendo consórcio administrativo, nesses municípios, o tempo-resposta de atendimento no município está em torno de 7 minutos, que é o padrão. Em outros municípios não se atende esse tempo-resposta. Imagina, em Mirandópolis, o tempo-resposta vai para 70 minutos, comandante, mais ou menos? 50 minutos. Então, tem esse senão. Então, o atendimento, basicamente, ele é prestado no município. E as viaturas que são adquiridas pelo município, elas têm a vantagem de não alterar o sistema de atendimento de emergência do município, porque elas não podem ser remanejadas. O que aconteceu recentemente, e acontece na região, é que baixa uma viatura em Ilha Solteira, em Penápolis, Araçatuba, pega-se uma viatura do Estado que está em outra OPM, ou em Andradina, em Araçatuba, e manda para esse lugar. E aí onera o sistema de atendimento de emergência do local. Então, é isso que acontece. Quando a viatura é do município, a viatura não sai do município, ela fica mantendo o sistema de atendimento de emergência. E isso é muito bom. Essas duas viaturas é o prenúncio, é a primeira iniciativa aqui de Araçatuba. Se forem em outros municípios, Penápolis, basicamente, 80% é do município e não sai da cidade. Birigui está nesse mesmo estado. No município. Ela é incluída no patrimônio municipal. Isso é muito bom. Não sei se eu fui claro. Está certo. Se o público quiser, alguém do público quiser formular perguntas, está à disposição. Se houver também algum esclarecimento, alguma manifestação dos integrantes, do pessoal do Conselho. O Carlinhos, terceiro DP, se quiser se manifestar, Carlinhos. Comentar, senhor presidente, em nome do capitão Newton e o major Cândido, né? Gostaria de cumprimentar a mesa, os demais
a corporação e os presentes também, senhor vereador, Nava, Tiesa. Desculpa, eu também estava com compromisso e não pude chegar para estar vendo a exposição aí, as apresentações aí com essas destinação dessa verba da FEPOM. Bom, sabemos que quanto à necessidade, quanto ao trabalho da corporação, isso não tem que falar, porque nós também somos da segurança e sabemos que segurança hoje é primário também. Sabemos que também, se fosse analisar e dizer que estrangulava, havia um estrangulamento de estar passando também essa taxa para a população, para estar destinando à corporação, também não poderia estar falando, porque se está realmente, como também não vi a apresentação, mas pelo que eu já vi os colegas aqui já manifestar, né? E ficou só, no caso do portal da transparência, para estar, como o coronel disse aqui, para estar isso apresentando aí futuramente, para que nós possamos acompanhar esses números e saber da destinação e também do caixa que vai ter aí, para estar destinando aí sempre envolvido aí na segurança de Araçatuba, da população, né, daqueles que de outras localidades estejam por aqui. Eu acho que o Corpo de Bombeiro hoje aqui em Araçatuba tem uma forma privilegiada, não de estar tendo essa destinação, mas sim de ter uma forma utilizar os equipamentos, as ferramentas necessárias para estar atendendo a nossa população, que nós estamos vendo aí cada dia, nós estamos sofrendo com essas mudanças de trânsito, o aumento de acidentes de trânsito, e tenho certeza que toda vez que for acionado, está lá o Corpo Bombeiro, o resgate, né, presente para estar fazendo socorro, está a unidade de incêndio também, na hora também que foi necessário. E agora fiquei também contente, porque vai chegar mais uma unidade aí com 20 mil litros, né, com cavalo mecânico. Eu acho que é muito importante. Araçatuba já está necessitando várias usinas na região e com certeza nós estamos realmente até carentes nessa situação aí, visto que o caminhão, as unidades. Agora eu gostaria de fazer uma consideração que Araçatuba já está, pelo fato desse estrangulamento do trânsito também, né? Há a possibilidade dessa verba também adquirir, não sei se já foi comentado aqui, umas motocicletas de alto atendimento para dar mais velocidade nesse trânsito de Araçatuba, que realmente está meio funilado? Vereador, nós temos preconizado internacionalmente um tempo médio, o tempo resposta, da hora que a pessoa ligou para o bombeiro até a viatura chegar no local, de 7 minutos, internacionalmente é um tempo aceito. O nosso está variando de 6,5 a 7 minutos. Tempo médio de atendimento de ocorrência, isso eu tenho informatizado hoje, inclusive com viaturas pesadas. Isso eu estou falando de tempo médio de resgate, de caminhões, o tempo médio de atendimento das 4 mil e poucas ocorrências aí. Tá? A moto ela é muito utilizada no estado de São Paulo para ocorrências de resgate. E nós, até agora, já fizemos um estudo, aliás, 2 estudos na cidade, e verificamos que, ainda pelo tempo-resposta que nós temos, não há necessidade de termos a moto de resgate. Por quê? Conseguimos cumprir o tempo-resposta preconizado internacionalmente para esse motivo. Então, pois não. Isso. E bem lembrado pelo Newton, além do que, quando eu mando as 2 motos para a ocorrência, qual é a finalidade dela? É chegar e dar um primeiro atendimento e esperar a unidade de resgate chegar. Então, não é que eu vou mandar as 2 motos para atender uma ocorrência e não vai mais ninguém. Sim. Por isso que ela é utilizada nos grandes municípios, né? Para dar aquele atendimento. Como eu atendo em menos de 7 minutos, a moto vai chegar muito próximo da viatura que vai fazer o atendimento. Por esse motivo que nós ainda não investimos aqui na cidade.
todos os anos, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião em Bauru, que vem todos os comandantes do interior, justamente para tratar, entre outras coisas, da questão do trânsito, do aumento de índice e desse estudo de tempo-resposta. Quando nós verificarmos que esse tempo-resposta está piorando, e houver a necessidade de dar um primeiro atendimento com as motos, elas serão implantadas. No momento, em termos de gestão, nós vislumbramos que não há a necessidade ainda. Tá. Essa colocação eu gostaria de fazer uma intervenção só para lembrar os participantes que nós temos um problema do horário. Então, é otimizar a pergunta e a resposta para a gente fechar no máximo 6h35, já concedendo 5 minutos a mais, que o pessoal tem que readequar o ambiente para outras. Não, é só para dizer o seguinte, não é questão de jamais dizer de deficiência do atendimento da corporação. Que a gente está analisando a forma de educação no trânsito da nossa cidade, entendeu? Que vem até, nós percebemos já às vezes pessoas que não estão ainda se adequando a quando tem que dar espaço para um salvamento. Então, a preliminar, lógico, vai chegar uma unidade em seguida, né? Era mais para esse fim, para que chegasse mais em razão da educação no trânsito. Mas isso aí, mas não pela falta... Entendi, vereador. Entendeu? Entendi perfeitamente. Se nós formos fazer... Nós já fizemos isso. Se o senhor colocar a moto para trabalhar, ela vai chegar, o resgate vai chegar em cima. Vai chegar muito próximo. Então, não justificaria eu ter 2 homens, 2 motos, com todo o risco inerente a isso, não daria uma melhoria no trabalho com tempo-resposta inferior a 7 minutos. Eu entendi. O negócio aí é o tempo. O tempo chega... Vereador, doutor Estou falando em tempo, doutor, vou liberar, viu? Beleza? Eu tenho não é nem questionamento, um posicionamento e uma preocupação, estava até aqui anotado. A lei que instituiu o FEBOM, ela vai completar os 16 anos de idade, né? E ela fala desse serviços e pessoal. Eu tenho uma preocupação, aí o capitão Newton, que é um pesquisador da área, se puder depois, me manda, me envia a pesquisa da efetiva legalidade de nós pagarmos com essa taxa os guardas municipais concursados, né? Porque eles são dos cofres do poder público, do município, especificamente do município. Então não precisa ser agora... depois, se eu puder me mandar material, porque eu estou aqui preocupado, é um valor razoável, né? 15, né? Depois só complemento, senhor presidente. São 15, doutor. Eu tenho meu complemento. E a gente, como eu falei, ele foi um dos critérios que eu utilizo até para dar essa resposta, que a gente colocou no custeio esses valores. Então, em não tendo os guardas municipais, eles deviam ter sido subtraídos desse custeio. Esse é um dos pontos. E a da legalidade é o que acontece em todos os municípios, mas eu vou fazer a pesquisa para o senhor. Isso aí é o praxe dos municípios que tem a figura do bombeiro municipal, é isso que acontece. Tá. Agora, a outra colocação, para finalizar minha participação, eu me recordo que na época que discutimos o projeto, em 2010, no artigo 149, parágrafo 3º, inciso 4º, fala-se das isenções. E quando ficou consignado que estão isentos, além dos outros, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, assim reconhecidas ou por elas locados, me ocorre nitidamente que eu falei dos templos de qualquer culto. Eu falei exatamente isso na tribuna. E me surpreende que está sendo cobrada a taxa. Então, eu percebo que é questão de interpretação. Toda pesquisa que eu fiz, templos de qualquer culto, previsto na Constituição e denominado pelo artigo 44 do Código Civil como organizações religiosas, elas estão todas no mesmo pacote de entidades filantrópicas.
Então, eu estou apresentando um projeto, estou comunicando, para ficar mais fácil a interpretação, porque eu me lembro perfeitamente que eu questionei isso. Mas vocês vão cobrar dos templos da Igreja Católica, da Evangélica, de quem quer que seja, caracterizado pela Constituição. E, na época, eu não me recordo qual foi a resposta, mas eu fiquei satisfeito com a redação. Mas a interpretação não está sendo esta. Então, eu estou só comunicando que, para facilitar, estancar quaisquer dificuldades de interpretação, eu estou apresentando, amanhã de manhã já está pronto aqui, inserindo no contexto templos de qualquer culto declarados utilidade pública. Não é qualquer templo declarado de utilidade pública. Então, essa é a minha observação. Se o senhor me permite, eu não posso entrar na esfera administrativa do ente municipal, mas talvez tenha um problema de requerimento de isenção. Os interessados entrar com o requerimento. Não, eu tenho feito requerimentos a várias organizações religiosas e a informação que nós temos é que o jurídico não concorda com isso. Entendeu? Então, é questão de interpretação mesmo, e não foi isso o conversado, não combinado. O conversado, com base na justificativa, nos discursos, que tudo isso serve de parâmetro até para fundamentar que foi esse o espírito da lei também. Sim. Tá? Então, eu estou só apresentando para poder contemplar isso, porque está no contexto, mas não está sendo aplicado. O senhor me permite, até a gente pensou nisso, que poderia dar um problema, mas que não tem como a gente delimitar, né? E essa parte administrativa me foge ao conhecimento. Mas até os demais casos, a gente entendeu que, mediante requerimento, isso seria feito a isenção, nesse sentido. Tendo em vista já o esgotamento do tempo, gostaríamos até de continuar o debate, acho interessante e fundamental essas informações, mas nós precisamos encerrar. Você tem alguma informação? Assim, no início, nós tivemos algumas pessoas que nos procuraram por conta do valor da taxa versus tamanho do lugar versus número de botijão de gás, por exemplo. A área é grande, mas não tem tanto botijão assim. E vocês tiveram esses problemas, tiveram que adequar essas tabelas, isso hoje está tudo acertado ou nem chegou a ter problema nisso? O grande problema é que os grandes riscos, eles pagam mais. Os riscos, a senhora falou de botijão, até o problema que teve foi um classe 4, talvez tenha 1 ou 2 no município. E eles representam um grande risco, porque a cobrança da taxa ela vem da carga incêndio, que determina o risco. Então, esses casos tem um limite de cobrança, mas seria muito maior. Então, ele chega no limite se for esses casos, porque o risco dele é muito grande, mas ele tem um limitador, todos têm um limitador. Deve ser esse o caso. E os demais, eles entram, quando a edificação é mista, ele vai com risco predominante, aí tem alguma discussão também. Mas, basicamente, é isso. Quando a pessoa tem um risco muito elevado, ele entra nesse contexto de bater no limitador. Bem, a audiência pública, então, dos trabalhos e aplicação dos recursos do FEBOM se encerra nesse momento. Nós agradecemos a presença dos vereadores Dr. Nava, Tiesa, Carlinhos do 3º DP, a toda a casa, a TV Câmara pela participação, e aos integrantes da mesa em especial pelo comparecimento, pela explicação que foi muito proveitosa e que fortalece e sensibiliza a população e dá um exemplo de civilidade, de exercício da cidadania, o que nos leva a construir uma democracia cada vez mais presente e prática para todos nós. Um grande abraço a todos, um beijo carinhoso àqueles que nos assistem e que Deus nos abençoe a todos.